Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores notícias. E hoje, gente, olha só, vamos falar do 13º salário pro BPC, mais pagamentos liberados com data marcada. Também vou trazer várias outras novidades que saíram e que você não pode ficar de fora. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo, aproveita para deixar o seu gostei, compartilhar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma grande honra ter você aqui conosco. Bora lá para as notícias, né? Eu começo aqui com a primeira, que trata do BPC desvinculado do salário mínimo e as pessoas com deficiência na miséria extrema agora dentro desse novo governo do Lula, né? E trouxe aqui a matéria que fala sobre esse assunto. Quem lançou foi o jornal Terra. Ele trouxe aqui que a única renda oficial de milhões de famílias é o BPC Loas. E ele está na mira do governo e no Congresso, e vocês têm que abrir os olhos de vocês. O governo e o Congresso defendem mudanças no benefício de prestação continuada, regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social, seja nos critérios para concessão ou valor mensal repassado às pessoas com deficiência e idosos que não conseguem prover o próprio sustento. Milhões de famílias que têm esse pagamento mensal como a única fonte de renda fixa e oficial, ainda que integrantes desses núcleos consigam trazer para casa algum complemento financeiro, mais inconstante e variado, é uma realidade bastante conhecida e que se repete por todo o país. Atualmente, o valor do benefício não pode ser menor que um salário mínimo e somente quem está dentro das regras recebe, que é renda por pessoa do grupo familiar, igual ou menor do que 25%, ou seja, um quarto do salário mínimo. Então você pega 1.412, que é o salário mínimo, divide por 4, é igual a R$353. Esse é o valor de renda mensal per capita por pessoa. A avaliação médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social e a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o CadÚnico, independentemente da quantidade de moradores da mesma residência, tem que estar atualizado e cadastrado. Não se esqueça de considerar que mais gente significa mais gasto. O governo tem falado em mudanças nas regras para reduzir o inchaço do BPC, que nesse ano de 2024, só no primeiro semestre, pagou mais de 44 bilhões de reais, segundo dados do INSS. O pacote de corte de gastos, com propostas também para o benefício de prestação continuada, que foi divulgado, né, no mês passado e gerou toda essa polêmica durante o Congresso nesses últimos dias. Muita gente viu o que o governo trouxe de impacto para o BPC. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia declarado que desvincular o BPC do salário mínimo é tirar o mínimo do mínimo. Mas vocês viram aí a movimentação no Congresso que o governo Lula não cumpriu com a sua palavra, né? E um dos caminhos que ele resolveu seguir era realmente desvincular o BPC do salário mínimo. Além disso, né, dentro das propostas, colocaram para limitar o benefício às pessoas com deficiência, ou seja, hoje deficiência leve, moderada, grave entram. Com a proposta do governo, essas deficiências não entrarão mais, somente deficiência bem grave, e mesmo assim passará por uma avaliação para ver se realmente não tem como a pessoa trabalhar. A gente vê como experiência o próprio INSS, né? As pessoas vão lá com câncer, vão lá quase não aguentando andar e o INSS fala que a pessoa está apta ao trabalho. Então imagina o BPC, que é uma deficiência. Então, gente, vão se preparando. Aqui o jornal ele critica essa postura do governo, né? Ele fala: geralmente, as pessoas com deficiência exigem cuidados específicos, equipamentos de acessibilidade, remédios, dedicação praticamente ininterrupta de um cuidador, né, da família que não consegue trabalhar fora para poder cuidar dessas obrigações. E o que é possível manter em casa, em uma casa que sobrevive com um salário mínimo mensal, e se for fazer todos esses cortes? O que será das pessoas com deficiência? Elas estarão cada vez mais na miséria. Então o Jornal Terra trouxe isso para pressionar o governo. Eu parabenizo o jornalista aqui do Jornal Terra que trouxe a matéria, porque temos que falar sobre o assunto. A pessoa com deficiência, o BPC, está indo para a miséria com base nessas propostas que o governo está propondo. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. E agora, vou trazer uma outra informação aqui para vocês, gente. Pagamentos liberados do BPC Loas, né? Vamos falar um pouquinho a respeito desses pagamentos aqui para vocês do BPC. Antes de eu falar dos pagamentos, só reforçando, prazo para atualização de cadastro dos beneficiários do programa do BPC Loas vai até o dia 20 de dezembro. Gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa as famílias beneficiárias do programa do BPC Loas que possuem cadastro
desatualizados, que é necessário comparecer presencialmente às SEMAS até o dia 20 de dezembro, portando os documentos aí pessoais de todos os moradores do mesmo domicílio para regularizar a situação. Foi a Prefeitura Municipal aqui de Vilhena que divulgou essa informação. Se você mora nessa região, o atendimento está sendo realizado no prédio do Bolsa Família, anexo às SEMAS, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13 horas da tarde. A SEMAS está localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 921, no Jardim Eldorado, em Vilhena. Regularize seu cadastro dentro do prazo, porque a Prefeitura já avisou que quem não regularizar até o dia 20, gente, terá aí o benefício, infelizmente, interrompido. Então, é uma notícia urgente que temos que falar, trazer para vocês, para que vocês não tenham o benefício de vocês aí interrompido, tudo bem? Agora eu vou trazer uma outra notícia que eu quero compartilhar aqui com vocês, gente. Vamos trazer aqui a respeito dos pagamentos liberados dia 20. Então, dia 20, além de Vilhena, né, que tem que todos os BPCs aí comparecer à SEMA para regularizar o cadastro, dia 20 começam os pagamentos liberados. Então, os pagamentos liberados já tem data marcada. E que pagamentos são esse, Ana? Pagamento no mês de dezembro. Começa agora dia 20 de dezembro, NIS final 1, vai até o dia 8 de janeiro, NIS final 0, de acordo com o final do NIS. O extrato de pagamento já está liberado para consulta através do aplicativo ou site Meu INSS. Então, acessem para que vocês possam aí conferir, tudo bem? E vamos falar do 13º salário agora, gente? 13º salário INSS. Eu quero falar para vocês, porque muita gente está falando, Ana, e o 13º? Natal já é semana que vem, como que a gente fica? Saiu uma matéria importante no jornal 7 Segundos que eu queria trazer para vocês, que fala um pouquinho da promessa do Lula referente ao BPC e Bolsa Família. E a matéria diz o seguinte: de promessas de 13º a novas barreiras para a concessão. O pacote de corte de gastos do governo joga um balde de água fria nos projetos de lei que pedem a criação de um 13º salário para beneficiários de programas assistenciais. Fim de ano, época em que a maioria dos trabalhadores, aposentados, pensionistas também do INSS recebe o tão esperado 13º, o mesmo não ocorre ainda para a população que recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC ou o Bolsa Família. Entretanto, esse assunto já rodou os noticiários de todo o Brasil em um passado não muito distante. Afinal, o governo prometeu a criação do pagamento de um 13º para os beneficiários do BPC e tem muitos projetos pedindo também para incluir o pessoal do Bolsa Família. Um deles, inclusive, já passou por discussões no Senado Federal e recebeu pareceres em comissões. O mais recente, de autoria da deputada Fernanda Pessoa, do União Brasil do Ceará, teve sua última atualização em abril desse ano. Embora o BPC seja um benefício assistencial e não previdenciário, o que justifica ele não possuir o abono anual, a criação do 13º salário para esses beneficiários é um anseio de muitos. E o projeto, gente, a viabilidade do projeto, né? Muitas pessoas, quando se deparam com o projeto de lei que propõe alterações legislativas como essa, perguntam se a viabilidade é realmente legal. E sim, gente, é possível sim aprovar, segundo aqui um advogado especialista na área, a criação de um 13º salário para beneficiários de programas assistenciais como BPC e Bolsa Família. Por quê? Porque a Constituição Federal permite que o Poder Legislativo crie ou modifique benefícios sociais por meio de leis ordinárias, desde que respeitados os princípios constitucionais e observadas as limitações orçamentárias e financeiras do Estado. Em outras palavras, o Cordeiro, que é o advogado especialista, né, na natureza assistencial do BPC, ele diz que isso não impede a concessão de um abono adicional por ser BPC, desde que haja uma previsão legal. E para haver previsão legal, precisa ter projeto de lei, né? Então, no Brasil, um projeto de lei tem que seguir um trâmite específico na Câmara dos Deputados antes de ser enviado ao Senado Federal. E o caminho depende do tipo do projeto, mas o projeto geral envolve as seguintes etapas e comissões em ordem cronológica. Primeiro é apresentado o projeto, depois é analisado a sua admissibilidade pela CCJ, né? O projeto passa pela comissão para analisar, depois ele passa por comissões temáticas e depois ele passa aí pela Câmara, pelo plenário, e aí é enviado para o Senado aprovando é enviado para o presidente da República. Então, os próximos passos dependem da aprovação dessas respectivas casas legislativas. Os projetos já foram apresentados, estão em tramitação
mas precisam terminar de passar pela aprovação da Casa Legislativa para ir para a sanção presidencial. Então a gente está acompanhando, o andamento está condicionado às prioridades da pauta política e ao consenso entre os parlamentares, e é aí que está, né? Atualmente o cenário político do país se mostra um tanto desfavorável para acréscimo de gastos públicos, e prova disso foi esse recente pacote de corte de gastos apresentado pelo governo federal, em que dentre as propostas estão incluídas alterações que dificultam ainda mais a concessão do próprio BPC. Então a dificuldade existe hoje em dia para o avanço dessa pauta da criação do 13º, mas não é impossível. A gente precisa continuar cobrando para que o projeto possa continuar tramitando, e quem sabe, se não for esse ano, no próximo, vocês tenham o 13º. Então é isso, obrigada pelo carinho, um beijo, até logo.